Só retomando, para minha amiga, a gente teve 2 módulos juntos, então a gente teve monitoramento, a primeira aula que eu tive com essa turma, e hoje a gente vai falar de SAC 3.0, tá? Parte de atendimento. Eu não lembro se eu fiz essa pergunta, acho que eu não fiz essa pergunta exatamente assim, né? Na primeira aula. Mas quem quando leu o conteúdo programático lá achou que SAC 1.0 seria com certeza a pior matéria? Pode falar, não vou ficar triste. Vocês, todos? Eu naquela primeira aula. Né? Na primeira, né? Do tipo assim, você leu, puta, SAC, velho. Vai ser uma merda, o cara vai ficar... Vai ser um saco, né? Tipo, os caras de call center, mó lá, falando de SLA. Deixa eu tirar meu crachá aqui. Eu tinha pegado a sua aula na segunda aula. Ah, é? Aí você falou assim, puta, SAC vai ser a pior de todas. Não, a primeira foi KPI. Eu já cheguei, tipo, mano, o que é isso? Que merda. O cara com 500 mil planilha, 500 mil informação, a cabeça... Número até dizer chega. Número, DRE e planilha até, tipo... Aí falou, a próxima é SAC. Agora o cara vai ficar falando, podemos estar atendendo no Facebook. Né, já pensou? Eu não acho uma matéria chata. Você não achou? Eu não acho chato. Só você, é raro, hein? Você vê que ela tá minha amiga, eu paguei ela pra falar isso. Não é assim, puxando o saco, porque eu acho que é um assunto pertinente. É. Eu acho. É pertinente, mas assim, mas é porque tradicionalmente, a gente é educado, quase adestrado a odiar SAC, né? Tipo, porque a gente é mal atendido normalmente, coisas nesse sentido. Mas vamos lá. O que eu queria... Eu coloquei... Vocês receberam um novo material de ontem pra hoje? De anteontem pra hoje? Não? Ah, então é bom que vocês já recebem esse daí, porque eu atualizei algumas coisas, eu vou tendo umas ideias, aí eu vou colocando e eu sou assim mesmo. O que acontece aqui? Então esse foi um dos slides novos que eu quis contextualizar para vocês. A gente chega a falar disso um pouco na primeira aula e eu comentei, talvez vocês já tenham reparado, eu acho que esse mercado ele tem muita pirotecnia, muita fumaça e a gente tem que, como profissionais, a gente tem que aprender a pegar isso, descascar, sugar a laranja e saber o que exatamente é efetivo, o que exatamente funciona. Foi quando a gente falou lá das revoluções, coisas nesse sentido. Quando a gente fala de marketing digital como um todo, e aí vocês estão no meio dessa caminhada, vocês vão ver que no final do dia, a gente tem 2 grandes caminhos para conquistar novos clientes e fazer branding e gerar leads para o negócio, coisas... de ser um player desse mercado. Então, se a gente for simplificar tudo, todas as aulas, tudo no que tirar, assim, 2 grandes caminhos. Um caminho, ele é o caminho de mídia, grana, dinheiro, a gente não aprofunda nessa matéria, mas vocês terão, provavelmente, né, matérias de Google, imagino que vocês tenham, Facebook Ads, Google Ads, vocês vão ter e tal. É uma vertical importantíssima no marketing digital, é a vertical que remunera muito bem, as agências amam mídia é onde está a grana desse mercado. E ele é o caminho normalmente que traz resultados mais a curto prazo. Então toda e qualquer empresa que precisa divulgar, precisa vender, precisa atuar no mercado digital, precisa entender de mídia, né? Todo e qualquer profissional de marketing digital precisa entender de mídia. Qual que é o problema desse caminho de mídia? Que é o primeiro, mais intuitivo, é aquilo. Eu vou colocar dinheiro no Google, trago leads. Vou colocar no Facebook, vou fazer uma estratégia, trago leads. Primeiro, grana, então a sensibilidade a volume de dinheiro. Então é uma coisa que a gente falou, que eu falei lá no início, retomando um pouco, que é fácil você fazer grandes cases, contar boas histórias, dar uma palestra baseada no case da Coca-Cola. E nós, profissionais meros mortais, quando a gente olha aqui, você fala, putz, é fácil fazer com o budget da Coca-Cola, até eu faria, porque é dinheiro pra caramba que você tem pra colocar lá. Quando eu sou grande é dinheiro pra caramba, e quando eu sou pequeno é aqueles 500, 200, 1.000, 2.000 reais que eu tenho pra investir, que às vezes eu não consigo o retorno tão grande quanto eu gostaria, e mídia você é eternamente refém das mídias. Então investir em ads, em Google Ads, em Facebook Ads, em Instagram Ads, tudo Ads, é muito importante para o mercado, é onde se paga bem, onde a grana está, mas se a gente está como decisor de um negócio, é extremamente complicado atuar em mídia. Por quê? O movimento do Facebook, por exemplo, não sei se todos sabem, a gente retoma. O Facebook, vocês vão lembrar lá atrás, quando começou o Facebook, era a rede social de adolescente, aí foi vendo a rede social de todo mundo.
E aí as empresas quando entraram no Facebook, porra, tá todo mundo lá, a gente precisa divulgar. E virou a corrida dos likes, né? Então não sei se vocês lembram, era legal ter like, as empresas concorrentes queriam ter like. Você conseguia atingir um bom público, então você tinha, pô, se eu tiver 100 mil, aquela conta de padaria, né? Se eu tiver 100 mil seguidores, eu falo para X% deles, eu vou ter um retorno tal. Quando com o tempo, cada vez mais o alcance orgânico do Facebook, eu não sei se vocês já tiveram isso, ou se vão ter, ou se quem contextualizou redes sociais falou, o alcance orgânico foi diminuindo até que hoje ele fica flutuando em menos de 5%. Então a gente correu por like e hoje você não consegue falar nem com 5% dessa base aí. Então, qual que é o problema? Então imagina quanto que uma empresa que está há 7, 8 anos no Facebook, quanto você não gasta em mídia para atrair gente, agora você gasta em mídia para impactar essas pessoas novamente, toda hora é mídia. Aí o Instagram, o Facebook comprou o Instagram, agora o Instagram está começando a virar mídia, daqui a pouco o WhatsApp também. Então mídia é uma arte do nosso mercado, é extremamente importante, mas ela é extremamente perigosa, ainda mais quando eu sou empreendedor, ainda mais quando eu tenho que tomar decisão pela empresa, porque você vira um eterno refém dela. Se a rede social, como o Facebook fez, muda a regra do jogo, você cada vez tem que pôr mais dinheiro para ter menos impacto e vai ter que pôr, senão você perde e joga tudo aquilo ali fora. Como é agora as empresas estão migrando para Instagram e tal, toda a grana ficou por lá. Então, um grande caminho é mídia. É importante, se quer resultado a curto prazo, precisa investir em mídia, mas o que eu convido sempre, e todas as disciplinas que eu dou aqui em pós-graduação e tal, é sobre o caminho alternativo à mídia. É o caminho de relacionamento com o cliente. É o caminho de entendimento do mercado. É o caminho de encantamento do cliente. É o caminho que aí, dentro dela, quando você quebra as matérias, vira matérias de inbound marketing, vira matéria de monitoramento, que é o que a gente teve junto, vira matéria de saque 3.0, que a gente vai falar hoje, que são as conversas. Lembra que eu falei monitoramento, no fim do dia eu escuto, e o saque, vocês vão ver que no fim do dia eu converso com essas pessoas. E o inbound eu falo. Então, quando eu faço as matérias todas juntas, é essa lógica que eu dou. Então, assim, a parte de inbound marketing, que eu vou falar algumas coisas hoje, eu vou dar alguns pitacos para vocês, porque no fim do dia é relacionamento, ela é extremamente importante, por quê? De inbound marketing, do ponto de vista de conteúdo, mas a parte de relacionamento, marketing de relacionamento em canais digitais. Primeiro, eu saio desse universo de ser refém de dinheiro, de tudo que eu vá fazer, impactar, gerar leads, necessariamente está atrelado à grana. Isso já é importante. E médio e longo prazo. Mídia é curto prazo. É até a síndrome que eu usei num outro contexto na pós, que é do chicote, né? Que o e-commerce tem a síndrome do chicote. Se você bate um chicote assim, é que eu não tenho essa imagem aqui, ele fica assim, né? Então é igual, você, mídia, você investe muita grana e vende bem, aí se você não investe, você fica totalmente atrelado o seu resultado a grana, se eu não tenho grana, se eu não tenho sazonalidade, eu não tenho resultado. A alternativa a isso, para quem, e principalmente para nós meros mortais somos pequenos, é o relacionamento, é marketing de relacionamento. E por que em canais digitais funciona tão bem? Por um pouco do que a gente falou lá naquele primeiro slide das duas revoluções. Lembra que o poder muda de mão, que a pessoinha está grande, a empresa está cada vez menor? Porque o poder hoje está na mão do consumidor. O poder de alavancar uma marca ou de quebrar uma marca, a gente até falou de alguns cases em relação a isso. E se eu entendo esse poder no público-alvo e eu tenho um meio de me conectar com esse público-alvo de maneira fácil, rápido, que as redes sociais, isso pode me gerar uma série de crises que a gente falou, mas uma série de oportunidades. Então, assim, o que a gente vai falar hoje aqui, mais do que saque, do jeito que a gente foi adestrado a imaginar que saque é ruim, é como eu trago as pessoas, os perfis, para coparticipar comigo das minhas campanhas, para que eu consiga impactar tantas pessoas quanto, ou às vezes mais pessoas do que eu impactaria com mídia, de uma forma criativa e sem dinheiro, ou quase sem dinheiro, de uma maneira alternativa a isso, tá? Então esse mercado tem muito conteúdo prático de mídia e pouco conteúdo prático de como eu abordo e impacto pessoas sem necessariamente mídia. Um jeito fácil de a gente tangibilizar isso para vocês agora, antes de a gente entrar em case e tal, é meme. O que meme faz no fim do dia? Impacta a gente para burro rápido, não é? E sem mídia.
Então, por que a gente vê lá, surge alguma coisa na internet, já cria um monte de memes, você já é bombardeado de meme? É uma maneira de fazer marketing de relacionamento. Só que as empresas não conseguem costurar isso daí. Tá? Então, assim, de tudo que vocês vão ver, vocês vão ter esse sentimento lá na frente, se resume a isso. Como eu faço mídia, como eu me relaciono com esses caras, como que eu trago eles para coparticipar, como que eu trago o consumidor, o meu público-alvo, para protagonismo da minha comunicação. Então, todo e qualquer tipo de comunicação deve deixar de ser de dentro para fora, como tradicionalmente é feito, e ser de fora para dentro. Por isso que eu monitoro, por isso que eu entendo o mercado e por isso que eu trago o consumidor para o protagonismo disso. Como eu faço isso? Aí a parte do inbound é uma arte de você conquistar os caras e tal, a gente vai dar uns pitacos nisso. E quando eu aproximo, como eu converso é o saque. Saque 3.0, que não é só um saque de atendimento, tá? Então hoje a gente vai falar muito disso daqui. Então toda vez que a gente vai dar os exemplos, e a minha missão hoje no final da aula, é que vocês vejam assim, é que às vezes se isso fosse no final seria melhor, pensando agora, mas é que nem só de grana e ads vive o mundo digital. E pelo contrário, cada vez mais a parte digital, a parte de ads, a parte de mídia programática, ela é muito exata e cada vez mais ela vai sendo feita automaticamente, menos pessoas, mais robôs, mais programável. Aonde entra o talento do humano nesse ambiente, do profissional humano? É na parte criativa. É na parte de criar coisas diferentes para trazer os mesmos resultados, ok? De impacto, de vendas e tal. E aí, mais uma questão que eu sempre coloco em mídia, e quando eu estou nos debates lá na Brad, tem vários, meu amigo bonito, esse é também feio, hoje tive essa ideia. Um dos grandes embates que a gente tem é assim, às vezes eu posso até ter grana para mídia. Então, não, legal, a gente tem uma grana para mídia e tal. E aí eu viro um Geraldo Alckmin. O que o Geraldo Alckmin aconteceu, né? Não sei se vocês lembram, se gostam, se sabem. O Geraldo Alckmin se aliou a todo mundo, né? E tinha mais, em torno de 50% do tempo de televisão, que ainda é o maior meio de comunicação, principalmente com massa. O nosso voto é obrigatório, então meios de massa ainda são muito mais importantes. E ele teve 4% dos votos. Acho que foi isso, acho que foi até um pouco menos. Se alguém lembrar, me corrijam aí. Foi aproximadamente. Oi? Por aí, é. Por aí. Por que o Alckmin conseguiu esse fenômeno? Além dele ser um colégio chuchu. Calma. Né? O que acontece? Não adianta, então mais um raciocínio em relação à mídia. Não adianta eu ter poder de mídia, poder de grana, poder de impacto, se eu não tiver relevância, se eu não souber conversar, se eu não me conectar com o público-alvo, que no caso do Alckmin era o eleitor, que no nosso caso como profissionais, é nossos clientes e tal, quem a gente quer atingir. Então mídia, além de me deixar vulnerável e refém de grana o tempo inteiro para conseguir impactar e tal, às vezes até com isso eu não consigo impactar direito. Então a mídia hoje em grandes campanhas, em grandes projetos que a gente faz, ela acaba sendo um meio de divulgar algum valor, algum contexto que a gente tenha com o nosso público. Por isso que os profissionais que entendem bem de relacionamento, marketing de relacionamento, inbound marketing, são valorizados hoje no mercado, porque eles criam as ideias, criam as campanhas, entendem os valores, bandeiras que a gente pode se conectar, entende por valores, bandeiras hoje em dia, questão de sexo, de ideologia de gênero. Vocês veem que tem muitas marcas que defendem isso, a Boticário, que é um dos nossos grandes clientes hoje, vocês veem que o Boticário vai muito na questão de gays, de negros e coisas nesse sentido, usa muito, a Boticário é muito forte em relação a isso. E a mídia é só um meio, então eu entendo esse meu público, eu acho valores em comum que eu tenho com eles, eu trago ele para coparticipar comigo da campanha e a mídia é só um meio de eu propagar mais essa mensagem, tá? Então mídia, além de ser refém, a gente tem que tomar cuidado com essa síndrome do Geraldo Alckmin. Por isso que é muito comum, eu vejo no mercado, pessoas, pô, eu invisto em mídia e não tem um retorno. Aí eu ponho 1.000, eu ponho 2.000, eu ponho 3.000, eu ponho 5.000. Por quê? Cara, você está fazendo banner, você está vendendo banner, você está panfletando na internet, entendeu? Essa campanha do Alckmin foi consistente no digital? Não, não foi. Não. Aliás, um exemplo que eu até cito na outra aula, a gente vai falar um pouquinho dele aqui, o Dória,
né, que é do mesmo partido dele, gostando ou não do Dória, eu até acho que eu falei isso nessa aula, porque são tantas e tal, como profissionais, a gente tem que seguir o Dória. Pode ser petista. Mas como profissional, a equipe dele é muito boa, sabe como fazer, sabe como reagir e tal. Então, à medida que a gente olha, eu dou alguns exemplos desses na primeira aula, hoje eu vou dar mais alguns exemplos. Quando a gente olha para as mesmas coisas com um olhar de profissional, você começa a ver com outro jeito. Então, o próprio Bolsonaro é um fenômeno de mídias alternativas, né? O Bolsonaro não teve, ele ganhou, bem ou mal ele ganhou, baseado em viralização, muito menos mídia. Você trabalhou com ele? Trabalhei. Eu acompanhei até a entrada dele nas mídias sociais. Ele fez o Instagram, começou a produzir. Até quando você trabalhou com ele? Só para me... Eu tô no governo desde 2015. Tá, até hoje. Você tá até hoje. Tá. Então eu peguei a entrada dele no Instagram, tudo. Aquele movimento, quando ele começou. Isso há uns 2 anos atrás, né? A prefeito. O Dória fazia aqueles vídeos. Sim. Eu acho que eles não souberam usar. É um bom ponto que você falou. Não basta eu estar lá, né? Ele está nas redes. Mas o que impacta, no fim do dia, o que faz as redes sociais dar impacto? Humanizar. Humano. Você mostrar que eu aqui sou de um jeito, mas eu sou gente igual a vocês, Alckmin, né? Eu sou o jeito... Eu também tenho problema... Por exemplo, eu vou mostrar um caso do Dória com a Amazon. Vou dar um spoilerzinho, que quando ele teve uma crise lá, cara, os caras gravam com celular, grava sem produção, sem ser aquela coisa armada e tal. Essa é uma grande dificuldade que o Alckmin tem. Ele tem em todos os contextos, né, de humanizar a relação, de passar uma imagem verdadeira. Aliás, eu acho que a comunicação não verbal do Alckmin é horrível, né, e já indo pra PNL, que eu gosto, ele é horrível. Não adapta a mídia, não é humano, é aquela mesma... Putz, cara, não conquista. Armada. Isso em redes sociais é mortal. Então não basta a presença, entendeu? Por isso que com ele, no caso dele, não funcionou, tá? Então o recado aqui, o paralelo com ele é isso. Não adianta você estar lá ou ter a mídia, a força de mídia, se você não tiver relevância, se você não se conectar com a importância que o público tem do outro lado, certo? E aí, eu vou passar um videozinho rapidinho aqui. Quem lembra da despedida da Kombi? Alguém viu esse case? Eu vou passar ele aqui agora. Eu vou passar ele e aí eu falo o conceito por trás disso. Alguém não viu? Acho que tá meio a meio aí. Aí, deixa eu ver. Vagamente. Então vamos relembrar. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben-Pon, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu Nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol? Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história.
Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, eu deixei meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Massinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Vocês lembravam desse vídeo? O que acontece aqui? Não sei se vocês sabem, a Kombi voltou, né? É, ainda foi, né? Qual que é o paralelo que eu quero falar aqui com vocês? Quem aqui leu ou já ouviu falar no livro A Estratégia do Oceano Azul? Que é um livro, principalmente aqui acho que ninguém fez administração, né? É um livro super famoso, antigo, e toda hora você ouve e tal, que basicamente é a estratégia do Oceano Azul e a estratégia do Oceano Vermelho. O vermelho é você concorrer no mercado super concorrido, então a gente, vamos abrir aqui uma varejista grande e concorrer com a Casas Bahia. E o Oceano Azul é a questão da inovação e tal. Esse é um tipo de livro que hoje em dia é cada vez mais difícil, né? É cada vez mais difícil você se diferenciar, ser diferente, ter um oceano azul em qualquer tipo de mercado. As ofertas estão muito iguais, os serviços estão muito iguais, então você tem uma farmácia, você vai vender a mesma coisa, a lanchonete, muito provavelmente vai ser difícil. Você inova num aplicativo, rapidamente alguém tem uma ideia parecida ou igual. E aí, o que as empresas investem muito e precisam ser hoje criativas? Primeiro na parte de agregar valor e tal, mas na parte de conectar, de emocionar e saber o que realmente impacta e o que o consumidor valoriza naquele contexto. Se a gente fosse falar tradicionalmente como o marketing é feito, a Kombi, qual que é o diferencial da Kombi? Talvez, intuitivamente. Espaço, né? Talvez é para o cara que tem uma família grande, ele vai ter um espaço, alguma coisa nesse sentido. O que essa campanha mostrou? Ela foi na emoção, é o que a gente falou. Quando eu vou... Tem o case da Always, que eu termino a aula passada, lembra das meninas, a força das meninas, depois veja esse vídeo, é muito legal. O que está ali? Eu encontro valores em comum com o meu público e me conecto a eles. Dessa forma eu chamo atenção, dessa forma eu consigo impactar, dessa forma eu consigo que a minha comunicação seja aceita e entendida. E o que a gente precisa entender hoje? Nós como profissionais de comunicação, seja em mídia ou não, né? Hoje a gente concorre não só pela atenção, não só com o nosso concorrente. A gente concorre com a foto do cachorrinho, do bebê, porque a gente está ali tudo na mesma timeline, no mesmo contexto, com a família do cara, com outros produtos. Então, se eu vendo cerveja, eu estou concorrendo com tênis, com luta, com futebol. Então, cada vez mais é mais difícil a gente
ganhar atenção. Diferente de mídias tradicionais, por exemplo, como a televisão, que tem o horário da propaganda, então quer queira ou não, o cara vai ter que assistir aquilo ali. É unilateral essa comunicação, né? Ou ele troca de canal, mas é unilateral. No digital, você sai e entra muito fácil. Então, você ganhar a atenção é muito mais difícil. Então, não se resolve só com mídia, só com dinheiro. Eu preciso ser criativo. E como eu sou criativo? Com emoções. O ser humano ainda é emocional e isso consegue ganhar e roubar a atenção. Então, é esse tipo de conceito onde a gente olha assim, cara, o que esse meu público, tanto naquele case, tanto aqui um encerra a aula, o outro começa, naquele case da aula, assim, o que esse meu público valoriza, quais são as dores deles, o que eles gostam e tal, e é nisso que a gente vai atuar. Se vocês começarem a reparar que eu falei troca a chavinha, lembra que eu falo na primeira aula assim, para de fechar a mídia, para de tirar e assista o vídeo, começar a olhar com essa chavinha, assim, cara, que emoção que essa propaganda ele quer despertar, né? Qual o valor? Quando a cerveja fala de uma forma, ou o Malbec, como eu dei o exemplo para vocês, quando pega a Débora Seco de cabelo curto para testar o Malbec, que valor ele quer grudar ali? Quem ele quer atingir? Que valor que ele quer... Quem ele quer trazer para o protagonismo disso e qual valor ele tem em conjunto com esse público? Então, a gente se atentar, eu costumo usar um exemplo. Quem é que usa a Apple? Você. O exemplo da Apple é o seguinte. Apple, você vai comprar um notebook Apple. Quem tem ou quem já comprou sabe que ele é o dobro do valor pela metade da configuração, normalmente, né? Então ele é muito caro. Você vai comprar um notebook, talvez você compraria um top de linha de outra marca por uns 2.500, 3 mil reais, o da Apple você vai pagar 6. Mas a Apple, ela tem uma característica, você vai pagar muito caro no primeiro. Quem tem iPhone também vai saber disso. Mas ele tem um valor de revenda forte. Se vocês notarem, principalmente quem tem Apple, se você ficar ali 1, 2 anos com o seu iPhone, você vai vender ele, você vai conseguir uma grana até relevante, significante, e consegue trocar por outro. Notebook é a mesma coisa, você vai pagar 6 mil no primeiro, mas você pega esse aqui depois de 3, 4 anos, você vende ele por 2 mil, 2,5, e você vai pagar 3 mil no segundo. Quase que o valor de um Dell, por exemplo, ali da mesma categoria. Então, assim, não que a Apple use isso, né? Não usa. Mas, por exemplo, se a empresa acorda para isso, ela começa a falar assim, cara, comunica isso. Então, assim, é ruim você ter o primeiro... Então, muita gente tem o desejo de ter Apple e fala assim, pô, não vou pagar essa bala aqui, compra ali. Mas se você entende o que o seu público valoriza, no sentido de, primeiro, durabilidade. Então, por exemplo, eu uso o Apple, gosto pra caramba. Dura pra caramba. Notebook dura 4, 5 anos, tranquilo. O celular dura muito mais. E eu sei que quando eu for vender e vou trocar, eu vou pagar o que qualquer um pagaria, só que o seu Samsung vai durar 1 ano, meu outro iPhone vai durar 3, se eu quiser. O público da Apple valoriza isso, e nem a Apple sabe que o público valoriza isso. Então, quando a gente começa a olhar com esse olhar de fora para dentro, você vê coisas que não são intuitivas, né? Que, no sentido de uma Kombi ser valorizada por essas emoções e tal, ou de uma Apple, do cara trocar e comprar sempre Apple, porque eu sei que vai durar mais, eu vou trocar quando eu quiser, não vou ser obrigado a trocar meu notebook daqui a 1 ano, e ele já nem vai ser mais tão caro assim, porque eu vou pagar metade do valor, porque eu vou conseguir vender ali. Então, esse tipo de entendimento é o que esse cliente valoriza, e eu trago isso para a mesa e começo a comunicar, beleza? E aí, entrando na parte de relacionamento e engajamento, que é o nosso SAC 3.0. Então, primeira coisa que a gente precisa alinhar um conceito aqui. Tradicionalmente, talvez intuitivamente, a gente associe SAC a reclamações e dúvidas, né? Acho que se eu não falasse toda essa baboseira que vocês já escutaram, eu perguntasse, mas o que é SAC? Vocês iam falar assim, é para tirar dúvida, ou como que o cara vem aqui reclamar pra caramba da minha marca e como que eu... Serviço de atendimento, né? Então, assim, ou o cara vem bater na minha marca, ou tá puto da vida, ou como que ele vai tirar dúvidas. E o SAC 3.0, uma das primeiras coisas que a gente vai ver aqui é que não tem nada a ver com isso. Aliás, tem um pouco a ver, mas isso não é nem 10% do trabalho que a gente faz. Tirar dúvidas, reclamação, às vezes nem tanto, mas tirar dúvida, qualquer robô tira. Por isso que os bots estão invadindo o nosso mercado, vocês já vão entender agora. A parte que é mais legal, que aí é onde é a parte sênior do mercado e onde os profissionais são diferentes, é onde a gente consegue gerar conversa, engajamento. É a linha de frente da empresa.
Então, tradicionalmente, eu cresci vendo os caras de qualquer comercial, de qualquer empresa, sendo os caras que ganham mais grana. Por quê? Por que comercial normalmente ganha mais dinheiro nas empresas? Porque eles estão na linha de frente, né? O que você escuta, assim. Eu sempre fui a linha de frente, o cara ele está com o nosso cliente, ele entende o nosso cliente, ele está na linha de frente. O saque no ambiente digital nada mais é do que isso vezes 1000. Porque ele está lá, um atendimento errado, isso pode propagar e criar um problemaço para a empresa, como um certo pode criar N benefícios para a empresa, certo? Então, quando a gente vai falar de saque agora, a gente vai entrar e vai ver que esse mundo de reclamação, intuitivamente, a gente tem e dúvidas, ele é 5, 10% do nosso trabalho, beleza? Então, vamos dar 2 passos para trás, vamos conceitualmente e a gente vai para a prática do negócio. O que é e como funciona saque 3.0? Primeiro, como profissional, a gente precisa entender o conceito, por que é 3.0. Esse mercado adora 3.0, 4.0, 5.0, isso me incomoda um pouco. Mas, porque daqui a pouco tem uma atualização, vai ser 4.0, daqui a pouco 5.0, tudo bem? Então, assim, basicamente, quando fala de 3.0, para estarmos alinhados aqui, até quando a gente vem aqui, carta, telefone, começo dos atendimentos e tal, era considerado saque 1.0, hoje conceitualmente. 2.0, essa matéria durante anos chamou saque 2.0, é quando começa o movimento do poder mudar de mão. O poder sai da relação, diminui da empresa e começa a aumentar muito na mão do consumidor final. Por que isso? Com as redes sociais. Basicamente, o reclamante sozinho que ficava pé da vida antes e reclamava para o meu ciclo de 5, 10 amigos, agora eu reclamo para 500 amigos, que ela tem mais 1000, tem mais 1000. Então, quando esse poder inverte de mão, com a chegada e relevância das redes sociais, é conceitualmente o saque 2.0. Então foi aí que essa matéria até nasce como saque 2.0, quando a gente já tinha que saber lidar, né, estar presente para isso, de como era atender num contexto onde eu atender, podemos estar atendendo, deixar o cara bravo, não fazer direito, só aquele cara ficaria bravo, e num contexto que se eu deixar ele bravo, outro vem por baixo, outro vem por baixo, outro vem por baixo, e isso pode virar uma onda contra mim. Então isso é o saque 2.0. Inclusive, é muito comum ainda ver curso, palestra com o tema saque 2.0. Conceitualmente, o que transformou o saque 3.0? O que mudou da chegada das redes sociais, o aumento da relevância do consumidor, para hoje o ajuste de conceito? Primeira coisa, omnichannel, multicanal. Então, o cliente antes, que ele era um cliente offline, então eu tratava ele na minha loja, eu tratava ele lá no meu ponto de venda, eu tinha lá meu token interativo e tal, meu totem interativo e tal, eu falo token, misturei tudo, era meu cliente offline na minha loja, e existia o meu cliente online, então existia o meu cliente que eu ia no chat e tal. As empresas, o mercado acordou que esse cliente ele é um só, então o Bruno Vilarino, CPF tal, independentemente de onde eu entre em contato com essa empresa, eu sou o mesmo cliente. Com os mesmos riscos que eu ofereço para essa empresa, ou as mesmas reclamações, ou a relação conturbada que eu possa ter com ela, com as mesmas oportunidades. Então, entender essa minha jornada, por onde eu entro, por onde eu saio, pode trazer uma série de oportunidades para essa empresa se ela souber usar. Então, isso já é um conceito que é muito falado, qualquer palestra que vocês vão por aí, é super discutido, eventos no mundo inteiro falam hoje como é a experiência multicanal. Eu não posso ser mais quadrado na minha URA, no meu telefone, e ser mais ou menos simpático na minha loja e ser super cool, super legal e engraçado no meu Facebook. A comunicação ela precisa ser uniforme, ela precisa ser integrada e eu preciso saber lidar com esse cliente por onde quer que ele venha, ok? Porque se eu atender ele mal no telefone, ele pode ir no Facebook e aí sim me gerar um grande problema. Então, isso aqui é um mercado para profissionais da área que está ainda, putz, estou aqui tateando o mercado de marketing digital e eu não sei muito bem para onde eu vou e tal, onde eu vou me especializar, porque vocês vão ver isso, vocês vão ver várias matérias, para ver, é quase que um curso de administração, né? Você vê aquilo tudo para falar assim, puta cara, legal, agora eu preciso me especializar em alguma dessas frentes aqui. A parte de multicanal é uma indústria riquíssima, é uma indústria que está sendo super discutida. Por quê? Falta ferramenta, não tem ferramenta, ainda não tem tecnologia e tem pouquíssimos profissionais que entendem disso daqui. Então, de um lado tem a demanda, então os CEOs, os diretores de empresas querem
uma comunicação uniforme, tecnologia, informação vindo de todos os lugares, mas ainda carece de você ver operações totalmente estruturadas nisso daqui, beleza? Então, multicanal, atendimento e relacionamento multicanal. Ficou claro para todo mundo o que que é? Então é o mesmo tratamento para o cara se ele for na loja, na ponta da loja, se ele receber entrega via motoboy e se ele falar no nosso Facebook, eu preciso ter uma comunicação uniforme, eu preciso saber falar com esse cliente. Quem faz hoje isso muito bem, como Bench, é o Magazine Luiza. Não sei se vocês acompanham. Magazine Luiza, aliás, eles conseguiram entrar num oceano vermelho, brigar num mercado fortíssimo, muito pela questão, primeiro, humanização, tirou a imagem da empresa, trouxe a Luiza para frente, que é a dona, conseguiu passar isso e eles fazem isso muito bem, independentemente do local que você entra em contato. Magazine Luiza é muito bem, não sei se vocês sabem, a Luiza ela chega a atender telefone. A dona, de vez em quando, ela pega e ela atende o telefone porque ela quer sentir lá na ponta como é a reação dos clientes dela, ok? Então, isso é uma primeira, né, que já não é mais tão nova, de um ano para cá que vem forte, mas ainda é um mercado assim pouco desbravado, é a primeira revolução dentro desse mercado de atendimento, que aí existe essa atualização de conceito aqui. E a segunda que eu coloco no mais, tem gente já vendendo cursos por o SAC 4.0, pelo amor de Deus, não aguento isso mais, mas é a questão da inteligência artificial, bots. Em outras palavras, basicamente o que é? Como toda grande indústria, empresa, é o seguinte. Cresce, 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 cresce. O que eu preciso? Reduzir custo, né? Então, o que aconteceu? Primeiro movimento, as grandes empresas não viam relevância nos canais digitais. Segundo movimento, putz, tem relevância. Está todo mundo lá. Vamos colocar gente para atender. Vamos colocar gente. Começa a ter operações gigantescas, grandes, um monte de gente. O profissional é mais caro, então o profissional que atende em redes sociais ele é muito mais caro, obviamente, do que um de call center. Qual que é o segundo movimento do mercado, que está acontecendo muito forte agora? Preciso cortar, preciso reduzir custo, preciso de tecnologia. Então é muito menos inovação, porque é muita perfumaria no mercado. Ah, não, que a gente tem bot inteligente, eu desafio qualquer um. A ver quanto isso é inteligente. Inclusive eu tive um painel de debate lá que tinha os caras do Watson. Eu falei do Watson na primeira aula? Do Watson, tecnologia de inteligência artificial do IBM, onde eles falavam que conseguia uma assertividade X em atendimento e é impossível, eu afirmo que é impossível, se o cara me pagar, eu pago o que ele quiser. Ele leva a mulher dele para onde ele quiser, na minha conta, porque é impossível. Por que isso? Então não é pela questão da inovação, é pela questão de redução de custo. É URA eletrônica. Imagina, vamos fazer o paralelo com o telefone. É aquele carinha engraçado da net, entendi, que ele te fala, entendi. Aí você fica apertando 9 desesperadamente para tentar falar com o atendente. É a mesma lógica. Ele tá lá, fala lá e você fica 9900, que era atendente. A empresa faz essas gravações. Tá vendo? É super legal, adoro esse mercado. Mas o que acontece? O que é isso no fim do dia? Eu quero tirar mão de obra humana, otimizar a redução de custo, ponto. Esse mercado viu que esse atendimento começou a inchar, eu comecei a ter muitas operações, muita gente para poder atender, e aí eles estão, o mercado, eu digo nós também, tá? A minha empresa faz isso, mas o mercado quer otimizar para redução de custo. Isso é um assunto bem polêmico, até porque a minha empresa tem esse tipo de serviço, e eu falo isso há pelo menos uns 3 anos. Por quê? Eu sou contra essa bagaça. Não filma essa parte, corta, porque a gente vende isso, mas eu falo isso nas reuniões também. Por quê? Não é que eu sou contra, 100% contra, mas assim, se você for falar, se você enxergar saque, e talvez hoje no final do dia vocês vão concordar mais comigo, talvez não, mas assim, se você for enxergar saque como reclamação e pergunta, faz sentido automatizar. Porque as reclamações, e principalmente as perguntas, normalmente, via de regra, elas são mais ou menos iguais. Então, se eu vou reclamar numa escola, eu vou perguntar de boleto, vou perguntar de valor, vou perguntar de tal, elas são mais ou menos iguais. Mas o ambiente digital, como a gente vê, ele tem um outro lado, que é o de oportunidade, é o de relacionamento. Máquinas não conseguem se relacionar de uma maneira humana com os humanos. Então, o que normalmente acontece nas reuniões que eu tenho com as empresas, principalmente as grandes hoje que querem colocar isso, eles vêm com um mindset assim, putz, eu quero reter no meu atendimento 80%, 90% lá no bot, que é a lógica do call center, porque aí eu reduzo gente, né, tiro lá, CLT, tenho menos passivo trabalhista e tal. E eu falo para eles, cara, beleza, para mim é bom, mas eu não indicaria isso. Eu indicaria vocês de 10% a 15% só vocês reter, porque isso que é
reclamação e o que dá pra gente automatizar. O resto você vai perder a oportunidade de engajamento, de conversar, de entender essas pessoas. E aí você perde a parte de inteligência e perde oportunidades que a gente vai ver uma série aqui, tá? Mas a gente já vai ver isso na prática. Então, só para alinhar conceitos, são os bots. Então, é quando você vai lá no Facebook, tem muito, eu não sei se as meninas principalmente, a Avon faz bastante, usa bastante. Basicamente é o Facebook, pula a caixinha, vai lá e você vai fazendo e tal. E o chat de insights também. Aliás, fala-se muito de mais uma cutucada no mercado, né? Fala-se muito de inteligência artificial. Por quê? A ideia é ter um machine learning, né? Que assim, a ideia, o que vende o PPT, é que a máquina vai aprender com o comportamento humano e vai interagir e vai conseguir responder. Na prática, as ferramentas que estão no mercado, elas são FAQs, perguntas frequentes, pergunta-resposta. Aquilo ali não tem inteligência nenhuma, é só um caminho que tem uma pessoa por trás desenhando aquele caminho, tá? Então, hoje a minha empresa ela faz os dois caminhos, mas é só para vocês, como profissionais, saberem o que é espuma, o que é perfumaria, o que é real, tá? Então o mercado está indo para isso. Isso também é um mercadão, porque tem poucas pessoas que a gente chama hoje de profissionais, que a gente tem lá na empresa, que são conteudistas, que no fim do dia, a empresa vai lá no evento, acontece em todos. Eu estava no E-Commerce Brasil agora. Alguém foi para o E-Commerce Brasil aqui? Ninguém? Estava no E-Commerce Brasil e aí várias empresas chegam e putz, vou contratar um chatbot. Aí em vez de eu ter 5, 10 pessoas atendendo, eu vou ter uma ferramenta só. E aí ela acorda para a vida porque ela vai entender que no fim do dia precisa de uma pessoa toda hora retroalimentando aquela máquina ali, que chama de conteudistas, que nós temos, por exemplo. Então, assim, fala-se muito nesse mercado de inteligência artificial e na prática tem muito pouco. Tá? Então, como profissionais, vocês precisam saber disso, mas é um movimento que faz sentido e vai crescer. Por quê? Esse mercado vai crescer cada vez mais. Cada vez mais existe uma mudança de comportamento, que a gente vai falar, as pessoas estão migrando para reclamar em ambientes digitais e realmente vão ficar negócios insustentáveis. Assim, daqui a pouco você vai ter 100, 200 pessoas atendendo uma empresa grande e vai ter que automatizar. O bom profissional sabe o que pode e o que não automatizar dentro do nosso contexto digital. Beleza? Isso que a gente entende por SAC 3.0, às vezes vocês vão ver isso 3.0, isso 4.0, mas vocês já aprenderam isso daqui. Alguns dados aqui já não é mais tão atual, isso aqui já deve com certeza estar diferente, mas eu quero que vocês sigam um raciocínio comigo. Que foi uma pesquisa que a gente teve, que a preferência por qual canal, telefone, e-mail, redes sociais, site, tal, que as pessoas têm em relação a atendimento. No momento o telefone ainda ganhava e redes sociais estavam aqui, ó, em terceiro. Pergunto para vocês, primeira coisa, quem aqui prefere reclamar ou perguntar em canais digitais do que em telefone, quando vai falar com uma empresa? Quem aqui vai lá e fala assim, puta, eu tô puto com essa empresa, vou na fanpage dos caras. Tem alguém que faz isso hoje? Depende do grau que tá a história, né? Por exemplo, Eu tentei tudo e tô muito puta, eu vou pra rede social. você vai para a rede social como último recurso. Mas aí eu já vi que vai ter que ser meter a boca no trombone. Tá, então você primeiro vai pelo meio tradicional, talvez um e-mail, um telefone, e por último você vai para a rede social. Alguém faz o contrário? Alguém já reclamou em rede social e deu certo? Não. Por isso. Porque a primeira vez que você fizer e der certo, você vai naturalmente começar a mudar o seu padrão de comportamento. Por que isso muda? Porque acontece? Hoje, e a gente lida com operações multicanais. Então tem lá os SLAs, tempo de resposta que a empresa se propõe a responder o cliente lá. Aí ele vai, tá, telefone é X, e-mail é Y e tal, redes sociais, puta, responde rápido, tem que ser em minutos. Por que a empresa faz isso? Porque ela é boazinha? Não, porque ela entende o poder que o consumidor na ponta final tem. Então, se essa relação de poder mudou e a gente, quando está do lado da mesa de consumidor, a primeira vez que você vai lá e reclama e funciona, seu padrão de comportamento começa a mudar. Você começa a falar assim, cara, tô puto com esses caras, eu vou lá e vou reclamar na fanpage deles, no Instagram deles, porque aí vai vir uma galera por baixo e eles vão resolver isso daí. Então, a tendência, então nós que somos uma geração aqui dos 20 anos, tipo eu, né? Dos 20, 30 e tal, 30 e poucos, 40, nós somos uma 20 nem tanto, 20 mais, 25, 26 para cima, então uns 40 e tal, até para cima tudo. Nós somos uma geração de transição, então nós viemos desse meio tradicional e a gente ainda tem isso, putz, eu prefiro digital, sou mais tradicional, telefone e tal. Mas eu pergunto para vocês assim, quem é que tem filho, primo, irmão de uns 10, 11, 12, 13 anos? Alguém?
Vocês conseguem imaginar essa galera reclamando por telefone? Ligando? Eles nem sabem que smartphone liga. E daqui uns 5, 10 anos, essas pessoinhas serão os consumidores, eles serão players, eles serão compradores, eles serão reclamantes e tal. Aí, o primeiro raciocínio que eu quero que vocês tenham, para onde isso vai e para onde isso vai? Então, como profissional, a gente nunca pode pensar só nos próximos 6 anos, né? Nos próximos 6 meses. A gente precisa pensar a médio e longo prazo. Então, assim, isso aqui é uma indústria bilionária, que eu estava falando com o Fabião antes da aula. Existe uma indústria bilionária, que é a indústria de contact center, de call center, que vocês devem conhecer aí, as teleperformance da vida, as Alelos, Atentos, Alelo outra vez, Atentos e tal, que são indústrias bilionárias que empregam centenas de milhares de pessoas que vai morrer nos próximos anos. Ponto. Por quê? É padrão de comportamento. Nós somos uma geração de transição, as próximas gerações não vão ligar mais. Vai ser via aplicativo, vai ser via site, vai ser via tal. Então existe uma indústria bilionária virando, que é a indústria de atendimento ao cliente, mais conhecido como call center, virando e migrando, certo? Então assim, aí raciocínios que eu quero que vocês tenham. Primeiro, como profissional, esse cruzeiro, esse naviozão vai virar. Quem serão as pessoas que vão liderar esses movimentos? Não existe. Pouquíssimos profissionais. A minha empresa, por exemplo, a gente se posiciona aí. Quem lembra da primeira aula, nós somos uma empresa de soluções de atendimento em canais digitais. A gente tem um concorrente no mercado hoje. Somos 2 empresas no mercado inteiro. E esse mercado está virando. As pessoas estão mudando o padrão de comportamento, elas estão indo, à medida que ela vai uma vez, e assim, você foi uma vez na Americanas e deu certo, de reclamar no Facebook e deu mais rápido, quando você for reclamar no Itaú, você vai reclamar nas redes sociais. Quando você for no Submarino, você vai reclamar nas redes sociais. Mudança de padrão de comportamento. Então é uma indústria bilionária que está virando e que precisa de empresas, de gente, de profissional, de pessoas para liderar esse movimento aqui. Então, para quem gosta de relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente, coisas nesse sentido, fica aqui uma dica de, cara, falta. Tanto é que vem as grandonas direto e tentar pegar gente, coordenadores, gerentes nossos, porque não tem mão de obra qualificada que entenda esse tipo de padrão de comportamento, certo? Beleza? Então nós que somos uma geração que já estamos migrando e as próximas gerações não vai ter jeito. Isso aqui é uma curva, isso aqui é uma reta assim e isso aqui é uma reta assim. Faz sentido para vocês? E até adiantei um pouco aqui. Dei um spoiler. O que acontece? Hoje, de mercado, em média, as empresas têm em torno de 6 canais de atendimento. Então você tem telefone, correspondência, e-mail, chat e tal. E aqui eu trago o dado de SLAs, né? Média do mercado. Então Twitter, resposta entre 5 minutos e 2 horas, solução até 24 horas, Facebook 30 minutos e 6 horas, solução até 24, aí vem chat online, resposta em 5 dias, solução em 10 dias, telefone, resposta em 12, 24 horas, solução em 5 dias, Procon, resposta em 1 mês, solução só Deus sabe, né? O que isso acontece? O que isso naturalmente vai educando o mercado? Cara, para de reclamar por aqui, reclama por aqui. À medida que as pessoas vão tendo esse tipo de experiência, naturalmente elas vão mudar esse comportamento. E é assim, a gente vai falar com a empresa hoje, eles falam, cara, a gente quer atender em 1 hora no Facebook. O cara entrou, eu quero responder. Por quê? Ele sabe que aquilo ali vai dar bomba se não atender, ok? Então, se a gente trabalha com atendimento, eu preciso entender, se eu sou empresário ou se eu lidero a parte de atendimento, relacionamento, marketing da minha empresa, eu preciso estruturar a minha empresa para isso. Eu preciso estruturar a minha empresa para atender aqui com excelência. E se eu sou um profissional que estou tateando o mercado, tem muito mercado por aqui. Beleza? Aqui alguns dados de mercado, que 70% dos clientes que são atendidos em redes sociais são mais inclinados a comprar novamente, ao mesmo tempo que 71% dos clientes esperam ser atendidos em até 5 minutos. Então é o risco e a oportunidade. Quando você consegue se relacionar bem com seu cliente, estatisticamente você consegue vender mais, ao mesmo tempo que o nível de exigência é muito grande. O nível de vontade desse cliente ser atendido, ele quer ser atendido mais rápido, com eficiência, ser atendido no canal, coisas bizarras que eu faço, se alguém que faz, desculpa,
Mas assim, putz, eu vou no Facebook e falo assim, entre em contato com o nosso e-mail. Nunca façam isso, a pessoa entra pelo canal, ela precisa ser atendida no canal. Isso traz uma série de bons resultados, mas isso traz também um nível de excelência no serviço muito maior. 37% dos clientes preferem atendimento em redes sociais do que em telefone, a gente viu lá, e clientes que se engajam com as marcas em redes sociais gastam 20% a 40% a mais com essas marcas. Não sei se vocês já se adestraram, que eu brinco muito assim, de a gente começar a nos observar como consumidor, mas quando a gente chega ao nível de seguir uma marca, provavelmente você compra mais dela. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu gosto muito de esportes, eu pratico muito de esporte e eu adoro a Decathlon. Quem gosta da Decathlon aqui? Quem não gosta, não gosta de vocês que não gostam. O que acontece? Por quê? Beleza, eu vejo valor na marca, qualidade, na loja, preço bom, custo-benefício bom e tal. À medida que eu sigo essa marca, ela está no meu ciclo social, né? Ela sai de uma coisa que é uma loja, que antes eu tinha que lembrar da Decathlon. E se eu fiz o movimento de seguir ela no Facebook, no Instagram, ela entrou para o mesmo ciclo onde tem meus parentes, onde está todo mundo ali e tal. Então, naturalmente, se eu engajo com essa marca, se eu gosto das publicidades deles, se eu converso com eles, naturalmente eu vou comprar mais. Pô, se eu admiro a Heineken, as campanhas, a gente falou muito de Heineken na primeira aula, naturalmente quando eu for comprar cerveja, ela já virá na minha mente, eu vou comprar e tal. Então, naturalmente isso traz uma série de resultados, mas de novo, uma série também eu preciso estruturar esse atendimento. Por quê? Quando eu sou muito pequeno, é fácil atender direto no Twitter, no Instagram ou direto no Facebook. Quando começa a aumentar isso, eu começo a ter que estruturar esse atendimento para que eu não tenha os problemas, que a gente até viu com a United também, e para que eu consiga fazer coisas, por exemplo, como a Catuaba. A gente viu a Catuaba, não viu? É que eu vou misturando os cases na primeira e na segunda aula. Então, coisas nesse sentido. E aí, uma outra dica de $1 milhão. Eu dou algumas dicas de 1 milhão, você que me conheceu há menos tempo. Uma coisa que vocês precisam sair daqui também com o cérebro adestrado para isso. Observar a movimentação dos gigantes desse mercado. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei um pouco que hoje em dia as empresas grandes não tomam decisão sem ser baseada em dados, em informação, que a gente falou, pô, eu até falei, gente, eu vendo óculos, segue a Chili Beans, os caras estão gastando milhares em BI lá para entender padrão de comportamento, use isso para você no bom sentido. O que eu quero dizer? Nós que trabalhamos com marketing digital, nós precisamos seguir, mas seguir do ponto de vista de acompanhar, de olhar lá dentro, as grandes empresas desse mercado. Entende-se por grandes empresas, principalmente Google e Facebook, para marketing digital. Aí tem lá Microsoft, tem Apple e tal, mas principalmente Google e Facebook. Tudo que vocês lerem, verem, diferente, mudou layout, tem um botão novo, raciocina assim, por que esses caras colocaram isso? Por quê? Vem mercado por aí. Esses caras não dão tiro, eles não colocam uma funcionalidade nova, um quadradinho novo, se não tiver uma puta estratégia por trás. E como eles regem o mercado, né? E aí eu falo Facebook, tá, gente? Facebook entende-se por Instagram e WhatsApp também. Vocês todos sabem, elas são do Facebook. Por quê? Essas empresas, elas regem o mercado digital. Então elas conduzem o mercado digital. É quase o homem na dança. O homem na dança normalmente conduz. Tem alguma dança que a mulher conduz? Acho que não, né? Então não tô sendo machista. É só a questão do conduzir. Tem mulher que é brava pra dançar, porque eu danço, nossa senhora, é difícil, roda pra lá, não sei quem dança aqui, o negócio é complicado. Rebeldes. Mas, o que acontece? Essas marcas, elas conduzem o mercado. Então, assim, eles não fazem nada, se a gente já entendeu aqui, sem basear em dados, em padrão de comportamento e entendimento do mercado. Então, tudo que eles fazem tem um porquê. Tem mercado aí, tem movimentação aí. Por que esse raciocínio? Então, assim, já fiquem com isso na cabeça. Cara, toda vez que eu ver um negocinho diferente no Google, eu não vou reclamar que ele mudou aquela merda daquele layout. Eu vou olhar assim, por que ele está fazendo isso? Mesma coisa no Facebook, mesma coisa no Instagram. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Não sei se vocês se lembram, já repararam, talvez sim, que de uns tempos para cá, o Facebook começou a colocar assim, responde rapidamente, responde em até X horas. Quem aqui gerencia fanpages de profissionais, assim? Pode ser de uma marca sua, do cliente, só você? Só você? Ninguém mais? Vocês e tal. Não sei se vocês repararam que começou a ter FAQzinha, perguntas e respostas para você conseguir colocar
no inbox automaticamente? Que eles começaram a colocar lá, já coloca a pergunta, a resposta, e estruturar um ambiente de atendimento. Você reparou isso? Chegou a reparar ou não? Então não teve um gap aí. O que acontece? Para quem gerenciou e não reparou, reparem, o Facebook começou a inserir um monte de funcionalidade para atendimento. O que é isso? Ele está falando assim, cara, eu estou valorizando marcas que te atendem rápido, eu estou dando luz nisso, estou mostrando para o mercado que essa empresa se preocupa com atendimento. Eu estou otimizando o processo de atendimento, que eu estou colocando as FAQs. FAQs, perguntas frequentes, tá? Porque às vezes a gente fala a sigla como se fosse óbvia e quem não é do mercado não entende. As perguntas frequentes, ele estruturou por dentro perguntas frequentes, como é, pergunta automática, a própria questão da FAQzinha automática dele e tal. Por que que o Facebook faz isso? Qual que é o business do Facebook até então? O Facebook foi uma rede social, ganhou relevância como rede social e começou a ser uma plataforma de mídia, certo? Então, basicamente eu trago o mundo inteiro para cá. O que eu tenho aqui? Pessoas, tempo dessas pessoas, informação dessas pessoas, elas estão curtindo as coisas o tempo inteiro. E aí eu pego essa informação e vendo para você, para as empresas, certo? Esse é o business tradicional do Facebook. Esse business do Facebook está começando a ser complicado. Grandes marcas começam a questionar isso, começam a ficar refém da mídia e tal. O que o Facebook começou a fazer? Diversificar seu mercado. Para onde o Facebook começou a migrar? Para o atendimento ao consumidor. Então, assim, quando a gente olha um negocinho desse aqui, tem que falar assim, putz, cara, por que esses caras estão começando a mostrar para o mercado, valorizar quem atende bem? Eles estão agindo nesse movimento que eu falei para vocês. Entendo que o poder está do outro lado, entendo que as pessoas cada vez têm mesmo produto com várias empresas ofertando e que essas pessoas vão valorizar marcas que atendem bem, que tem um serviço legal ali e tal, e as empresas vão precisar atender e isso é mercado. Então o que eles começaram a fazer? A criar por trás toda uma parte de gestão de atendimento e informações assim, certo? Mesma coisa começou a acontecer no Instagram, mesma coisa, não sei se vocês sabem, quem é mais do mercado, o WhatsApp abriu a API. A API é a tomadinha para plugar ferramentas terceiras. Então basicamente assim, o WhatsApp ele não podia ser usado por empresas. Há meses atrás, acho que não deu um ano, ele criou o WhatsApp Business, que aí você conseguia começar a interagir ali. E agora eles abriram a API para outras ferramentas interagirem, atenderem, conversarem com o público consumidor. Mesma lógica do que a gente está discutindo aqui. Eles viram que o mercado de atendimento e conversa com o consumidor é business. Então o que será que vale mais a pena? Eu pegar o WhatsApp ou o Facebook, que toma uma decisão, pegar o WhatsApp, enfiar a mídia lá, e fazer esse usuário odiar a rede e começar a migrar e sair dele, como é o que acontece hoje com o Facebook, ou eu crio novos business. É o que o Facebook está tentando fazer, é a lógica dele no WhatsApp, que é, eu não vou cobrar de ninguém nunca, o público consumidor é de graça, eu cobro da empresa para conversar e se relacionar. Então, se a gente treina o nosso cérebro para enxergar como profissional esses movimentos dos grandões que regem o mercado, eu me antecipo no mercado, ou como business ou como profissional. Então, se eu sei isso, eu vou lá e eu tenho uma agência, uma empresa, eu crio uma solução para isso, vou vender isso. Ou se eu sou um profissional, eu já me atualizo sobre isso e já trago para a empresa, já inovo na empresa, tá? Então, não é à toa que esse monstro Facebook, que rege a parte social, principalmente, com as principais redes sociais do mercado, não é à toa que ele vai se movimentando dessa forma. E essas pequenas atualizações é que nos dão os indícios, certo? Então, assim, treinados para enxergar isso, eu vejo isso. Eles estão bonificando, estão mostrando. Aí você vê que eles estão começando a colocar uma série de ferramentazinhas de interação no Instagram. E aí você vê que sai a notícia que eles abriram o WhatsApp Business para as empresas interagir. É a indústria acordando para o fato que o relacionamento com o consumidor é um puta de um mercado, certo? Ainda não monetizam, ainda não cobram por isso, como a mídia hoje. Então imagina que fosse o mercado de mídia há 7, 8 anos atrás. Quem entrou no mercado de mídia há 7, 8 anos atrás, tá rico. As agências digitais focadas em mídia hoje são executivos, tudo da nossa idade, que tá todo mundo cheio de grana no bolso. Por quê? O mercado virou um mídia digital lá atrás. Então esse mercado agora ele está indo para o relacionamento.
por esses indícios. Então ainda nada é cobrado. Nada é cobrado. Não tem empresas que são especializadas nisso, tem pouquíssimos profissionais que são especializados nisso e as ferramentas ainda não cobram, elas estão de graça. É igual antes a cultura do like. Vai lá, enfia a gente lá. Depois, quando isso estiver relevante, o que eu faço? Cobro de você, certo? Quem sai na frente nesse mercado é quem lidera o mercado, ok? Então se atentem a movimentos desses grandes, principalmente Google e Facebook. Não existe ponto sem nó nesses caras. Então a gente que é profissional de mercado digital, qualquer coisa que eles façam, faz o tipo, o que será que esses caras querem com isso? Beleza? Fechou? Mais um você sabia aqui, né? A boa notícia é que você fala assim, pô, legal, Bruno, animal, entendi a importância, deixa eu só ver uma coisa aqui, qual horário? 8h30 intervalo, né? Entendi a importância de atender, entendi que eu preciso atender, estruturar e tal, mas porra, eu vou lá, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, eu tenho LinkedIn, eu tenho WhatsApp, como que eu vou fazer para atender tudo isso? Hoje existem, você pode, se você é pequeno, fazer na ferramenta nativa, mas existem ferramentas de saque. De saque, basicamente no fim do dia, o que elas fazem? Centralizam todos os atendimentos dessas redes, coloca numa fila, trata isso tudo, você consegue tratar por ali e já sai com as características de cada rede social, certo? Então, mais ou menos tem uma carinha aqui no material de vocês, como funciona, entra uma menção independentemente da fonte, aqui é Facebook, vem a menção, consigo classificar ela, colocar se é positivo, negativo, neutro e tal, e filas... Oi? Essa aqui é a fotinha do Scoop, você conhece, né? Eu fiz o curso deles. Ah, você fez? Gostou? Você fez atualmente? Eu não sabia que eles ainda davam. Um mês atrás, eu acho. Gostou? Pra quem quiser, é gratuito, tá, galera? É gratuito. É. O Scoop e a Rai Platform, eu sei que era a Seeker, que é a antiga Seeker, que inclusive está na foto, eles dão cursos gratuitos e bem legais. O do Scoop é que eu nunca mais vi, né? Mas é bem legal mesmo. Depois vai ter as fotinhas das ferramentas, eu falo quais elas são, para vocês anotarem, tá? E aí isso vira fila de atendimento, novo, pendente e tal, e vai trazendo aqui quantos casos de atendimento eu tive, quanto tempo eu estou atendendo. Então, a gente sai de novo de uma estrutura amadora de atendimento e eu vou para uma estrutura profissional. O que é legal aqui? Se eu sou o business, eu tenho gestão dessa informação. Se eu sou uma agência, um prestador de serviço, isso é business. Isso é business. Inclusive, a minha empresa faz isso. A gente tem um concorrente, tem um puta mercado aí, tem um monte de demanda, toda empresa precisa fazer isso, e é um mercado que não tem gente fazendo. Não tem profissional qualificado, não tem empresa fazendo de acordo com a demanda, então isso é business. Uma empresa especializada em estruturar, olha o cara falando para ter concorrente, né? Não importa. Mas você entendeu? Empresas que estruturam atendimento, centralizam atendimento, faz com propriedade, reclamação, pergunta e engajamento e tal, não tem profissional e tem 2 empresas no mercado hoje. E não tem profissional formado, a gente tem que formar tudo dentro de casa, por exemplo, ok? E aí, qual a estrutura necessária? Vou mandar mais um pouquinho antes da gente ir para o intervalo. Legal, Bruno, entendi a lógica, entendi que tem ferramenta e o que eu preciso ter ou fazer para atender em redes sociais. Primeira coisa, é importante a gente saber que normalmente tem dúvidas e sempre vai ter, quem é o pai da criança, né? Então, assim, é muito comum a gente vai em organizações assim, quem lidera um movimento? Então, a gente entendeu que existe um movimento de atendimento ao cliente, uma indústria, um mercado, e o mercado pressiona as empresas, e quem vai liderar isso? Saque ou marketing, né? Então, assim, existem empresas hoje que quem lidera esse movimento é o saque. Então, basicamente, a diretoria de saque, que tem os canais tradicionais e também fica sob a sua direção a parte de redes sociais. E tem empresas que é o marketing, porque não pode ser saque, aqueles caras quadradões do saque, tem que ser marketing, porque aqui é Facebook, a gente já gerencia, a gente já compra mídia e tal. E assim, a ideia, o ideal é que seja pai e mãe da bagaça, porque assim, se eu olho só como saque, eu vou continuar na cultura antiga de reclamações e perguntas e tal. Então aquela lógica, SLA, 15 minutos, podemos estar atendendo e tal. Se eu olho só com marketing, o marketing naturalmente vai olhar muito para a parte de branding, de engajamento, do que é legal conversar. E vai estruturar muito pouco, isso é o que acontece no mercado, a parte de fila de atendimento, de urgência, de emergência nesses atendimentos e tal. Então o ideal, que é o que a gente faz, tá? Hoje quando a gente vai num projeto e a gente vê que está sob a diretoria de saque, primeira coisa que a gente fala, cara, vamos trazer o marketing para conversar com a gente? E quando a gente vê que quem lidera o marketing, cara, vamos chamar o saque? Por quê? Quando você atende só a demanda de marketing, com engajamento, com o que é legal, sorrisinho e tal,
vai ter um gap aqui de atendimento, SLA, resposta e tal. Quando eu atendo isso aqui, vai ter um gap também. Então o ideal é que você desenhe isso a 4 mãos. Então sempre tem que manter a característica desses dois mundos, tá? Saque, sim, reclamação e pergunta, SLA, resposta, preenchimento de CRM, a coisa mais quadrada. Mas eu não posso tratar canais digitais só com isso. Eu preciso entender que é parte integrante, sim, de uma estratégia de marketing. É a ponta, é o grande termômetro de toda e qualquer estratégia de marketing. Modelos existem hoje no mercado. O interno, o terceirizado e o híbrido. Como os nomes já dizem, pronto, passou o slide, mentira. O que acontece aqui, prós e contras, para vocês entenderem? Interno, obviamente, como o nome já diz, eu tenho a estrutura dentro de casa. O que é a linha de raciocínio e argumento de quem defende essa ideia? Redes sociais é um puta termômetro, é muito sensível, se eu tenho um problema ele é muito grande, se eu tenho oportunidades é muito grande, então o ideal é que eu tenha isso dentro de casa. Faz sentido, mas o que é o pró e contra aqui? Pró, naturalmente você tem acesso, você está dentro da empresa, então você está nas reuniões de marketing, de saque, tudo mais fácil. O contra é custo. O volume de atendimento e relacionamento cada vez nas redes sociais aumenta mais. Então imagina que a gente tem um business aqui que é de escola. A Internet Innovation é nosso. Nosso business é aula, né? É serviço e tal. É muito comum as empresas falarem assim, pô, vou contratar um carinha para o saque. 2, 3. Aí eu faço um monte de mídia, 4, 5. Começa o seu business a ficar penso. Você começa a ter que ter gestão, organização, treinamentos de saque, que não é o seu business. Então o pró e contra é isso. Em teoria, você tem mais o DNA da marca, por fazer dentro de casa, mas você tem mais custo, isso vai ficando oneroso. Modelos que são assim hoje, por curiosidade, se vocês quiserem olhar lá depois como marketing, com o Bench, empresas grandes. A TAM é assim, então toda a operação da TAM é interna. O Bradesco é assim, então o Bradesco tem uma puta estrutura, é super legal, inclusive os caras vão sendo promovidos e viram analistas de social media. E é até meio zoado assim, porque eu fui conhecer a operação deles. Então tem o call center, aquele estilo call center mesmo, travadão. Aí tem uma parte, tipo, toda legal, decorada, tudo bonito, tipo, que aí é a parte de redes sociais, assim, sabe? Você fala, cara, eles isolam mesmo, e aí vira hierarquia mesmo, o cara vai vira no plano de carreira dele virar social media. Então, de grandes, se vocês quiserem ver para sentir um pouco como que esses caras interagem, isso, TAM, Bradesco, são internos. Terceirizado. O terceirizado pró e contra, ele é o inverso do interno. Qual que é, em teoria, o ofensor de ser terceirizado? É que o terceiro, que é o prestador de serviço, que eu falei, minha empresa faz, tem uma que faz e o mercado está aí, não vai ter o DNA da minha marca. Como que esse cara vai interagir no meu Facebook, no meu Instagram, vai conversar com todo mundo, sendo que ele não está aqui dentro de casa, não está respirando a empresa, né? Não está vendo as nossas campanhas aqui dentro e tal, nas nossas reuniões. Então, intuitivamente, esse é o contra. O pró é know-how de mercado. Então, se o meu business, ainda bem que não está o vídeo, né? Porque eu fico batendo toda hora. Se o meu business é educação, se o meu business é fazer jarra, é fazer óculos, naturalmente, esse mercado evolui muito, canais vão surgindo, agora tem saque em Instagram, você vai ter que atender em WhatsApp e tal. É normal, é natural que a minha equipe interna, que o nosso business é outro, não consiga evoluir na mesma proporção que o mercado evolui. Então, na teoria ainda, eu ter uma empresa terceira, estou comprando esse know-how. Estou comprando esse know-how porque eu sei que eu estarei no ápice do que tem de tecnologia, de entendimento, de novas redes, e esse cara vai trazer isso para mim, certo? Eu não vou aqui usar o argumento que a gente usa, naturalmente, quando a gente fala, a parte do DNA, a gente investe em treinamento, coisas nesse sentido, mas só para vocês entenderem pontos prós e contras. Quem faz assim hoje? Boticário, por exemplo, é um cliente nosso, então se vocês entrarem em qualquer rede social do Boticário, é o nosso time que faz. Então, seja o atendimento, como a brincadeirinha, tal, a zoeirinha, todo mundo faz. Quem mais é terceirizado que não é nosso, para vocês verem uma outra? A Gol, então é uma grande companhia aérea, e é bom que vocês conseguem fazer um cruzamento entre TAM, que é interno, e Gol, que é externo, que é terceirizado. Unilever é terceirizada, então todas as marcas Unilever, Que Bom, Omo, 3CM, Seda, Dove, todas são terceirizadas. Então, para vocês darem uma olhada também, sentirem os prós e contras aí na prática. Híbrido, como o nome já diz, é um pouquinho dos dois. A gente tem muita operação que é assim hoje também, que o cara fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, saque eu deixo para vocês,
mas a parte de engajamento eu quero fazer dentro de casa. Então o marketing que é a parte de engajamento e tal. Então, ó, vocês vão lá, vocês fazem a triagem, vocês vão dividir o que é saque, o que é engajamento. Saque eu deixo pra vocês, tipo o osso eu deixo pra vocês, a parte de brincar eu faço dentro de casa. Ou entre a agência e nós que somos saque e tal. Então é normal hoje também ter esse tipo de modelo. Às vezes é até uma estratégia boa para a empresa se acostumar com o fato. Quem é assim hoje? O Itaú é assim hoje, então o Itaú quebra. Então, parte de saque é um time externo, terceiro, e parte de engajamento é a galera de dentro. Quem mais é híbrido? Saint Marché, supermercado Saint Marché é assim também. Então, são modelos híbridos que também dá para dar esse termômetro, tá? Então, como profissionais, a gente precisa entender, existem esses 3 modelos, cada um com seu pró e contra, e aí o que vai fazer ser melhor ou pior para mim é a minha estratégia de negócio, é o poder que eu tenho, é se eu posso ter gente dentro de casa ou não, ou se eu tenho um prestador de serviço qualificado para fazer isso ou não. Certo? Para minha tomada de decisão. Aqui, deixa eu só ver onde a gente está. Vamos mais esses 2 slides e a gente faz o intervalo, pode ser? Só para a gente encerrar a linha de raciocínio aqui. Blá, blá, blá. Tá. O que eu preciso para montar essa estrutura? Então, primeiramente, eu preciso de tecnologia. Então, assim, quando eu sou pequena, ainda dá para fazer na ferramenta nativa. Facebook, Twitter, Instagram e tal. Mas começa a ficar muito complicado, por isso. Porque, meu negócio eu tenho Facebook, tem Instagram, aí tem WhatsApp, qual que eu vou priorizar, eu vou olhar para cá e tal, começa a ficar muito mais complexo. Então eu preciso de tecnologias, ferramentas. Essas aqui são as principais hoje do mercado, sempre surge uma ou outra e tal. Então são empresas, o Scoop, que virou Scoop Care, a parte de atendimento, eles quebraram. A Neo Assist, vocês conhecem essas ferramentas? Alguém conhece? A Zendesk. Com certeza. Você também vai ter acesso ao material, mas, por favor. No material tem, tá? Então, assim, essas são as principais ferramentas de mercado. Aí, como vocês sabem, eu gosto de dar a dica aqui. A Zendesk hoje, ela é muito forte, ela tá varrendo o mercado. Inclusive, essa empresa tá destruindo o mercado nacional. Por quê? É muito eficiente, é uma empresa muito boa. Problemas da Zendesk que tem que pesar. Primeiro, um problema para algumas empresas é a questão de dólar, né? Ela cobra em dólar, então isso às vezes é ruim porque flutua demais. E Zendesk é muito fraco ainda na parte social, né? Então é muito boa a profundidade neles de e-mail, de chat e tal, mas eles patinam muito ainda na parte de redes sociais. Tem uma outra que é melhor, utilizei muito tempo atrás, chama Live Pearson. Live Pearson não conheço. Que é muito mais caro, muito mais caro. Gringa também? Uhum. Não deve ter redes sociais, né? Não. Imagino. Porque assim, isso é importante também vocês saberem, essa parte de esse calor, olhar, puta indústria em redes sociais é uma coisa muito nacional. Lá fora, eles não se preocupam tanto com a parte de estruturação de saque, de atendimento. É muito nacional isso. Então, por incrível que pareça, ferramentas de saque, lá com a gente de monitoramento, os players mais fortes são os gringos. De monitoramento. Players de saque, as nacionais são as melhores ferramentas que tem. A não ser o Zendesk para canais, mas o social, né, que é o Facebook e tal, as nacionais estão muito bem. Inclusive tem um processo de exportar. Inclusive o Scoop, eu não sei quem sabe, foi comprado, acho que você já está no mercado um pouco mais de tempo. O Scoop é uma ferramenta nacional e foi comprada pela Sprinklr, que é uma gringa, tal, que os caras vieram para comprar nosso know-how. Para vocês verem como tem potencial aí, como a gente realmente é referência nisso daqui, tá? Então assim, aí tem a Zendesk, a Rai Platform a gente gosta bastante, a gente tem usado muito, a gente usa essas 4 aqui, dependendo do projeto. Tem a Omni da Plusoft e tal. A Rai é bom porque ela tem planos mais baratos também, então eu sempre gosto de dar essa dica, né? Ela tem planos menores, então para empresas menores fica bom. E Scoop e Rai mantém, ainda bem, há 8 anos desse mercado aí que a gente está na batalha, a cultura de ensinar. Lembra da primeira história que eu contei lá, a minha lá, que é aquela cultura de eu ensino o mercado porque naturalmente isso volta para mim depois quando as pessoas estão qualificadas e enxergam a demanda. Sigam os blogs desses caras, Facebook, Instagram, que eles investem muito... não, assisti, tá melhorando também. Muito em conteúdo gratuito. Informação, dica. Então, são cursos que você tem ali de graça. Tanto o treinamento prático dessa ferramenta. Então, quero aprender Scoop e Rai, que eu tenho certeza que tem o treinamento gratuito. O Scoop eu nem sabia, você acabou de me confirmar, se eles ainda mantinham. Mas, independentemente disso, as redes sociais dos caras são muito ricas em conteúdo. Então, vale a pena seguir, consumir mesmo essas informações, tá bom? E aí você se garante que se mantém atualizado. Eu me mantenho atualizado muito pelos blogs desses caras aqui.
que eu preciso? Obviamente, processos integrados entre saque, marketing, agência, se eu tiver agência com a parte de marketing, consultoria que faz a parte de saque. Eu preciso ter indicadores, relatórios. E aqui é um dos grandes trunfos do novo saque, de nós que estamos na frente. Por quê? Antes, saque tinha relatório de saque, de atendimento, de reclamação. Hoje, um saque 3.0, que é o que a gente está estudando aqui, ele ajuda todas as áreas da empresa. Então ele ajuda vendas, porque ele tem termômetro do que as pessoas mais reclamam do produto, do que reclamam porque estão falando, é o serviço, a assistência e tal. Então ajuda em argumento de venda, em marketing, então ele é o termômetro de que está dando certo ou não em qualquer tipo de campanha e tal. Quando você vê que a regra do jogo muda, que a brincadeira muda, quando as empresas acordam para isso, e nós profissionais temos a obrigação disso, de mostrar o que saque é mais amplo, o que antes era visto como o rabo do cachorro mesmo, o saque, é o osso, ganha uma relevância muito maior na empresa. Você tem um Magazine Luiza, por exemplo, eu conheço o gerente de saque geral de lá. Ele é o único que é gerente e se reporta diretamente à Luiza, que é a dona do Magazine Luiza. Tem aquela puta hierarquia, uma empresa gigante, diretor, tem um monte de diretorias assim. O único cara que tem canal direto e que ela vai na mesa e tal é o cara do saque. Por quê? O gerente de saque no nível de média gestão. Por quê? Ela entende que o termômetro desse saque novo, saque 3.0, é termômetro para todos os indicadores da empresa. Então um dos desafios, por isso que a gente tem que cruzar marketing, saque e tal, é quando a gente vai discutir um projeto desse, é falar assim, cara, como eu extraio informação aqui que apoie vendas, que apoie marketing, que apoie produto de desenvolvimento, coisas nesse sentido, é onde a brincadeira começa a ficar melhor, beleza? E aí você sai daquele mindset de que saque é custo para virar saque e vira investimento, beleza? Você sai da caixinha de custo e vira investimento ali. E pessoas engajadas, responsáveis e criativas. Parece clichê, o papo de abraçar a árvore e tal, mas é muito difícil, porque assim, a gente hoje, nós como prestadores de serviços nessa área, a gente tem que investir muito em treinamento das pessoas, por quê? Até na escrita. A gente contrata a pessoa, a primeira coisa que escreve bem, porque obviamente vai escrever para o nosso cliente, se errar português, ferrou. Aí eu brinco que é o soltar a cintura, né? Porque a pessoa vem aquela coisa, olá, prezado, olá, como vai, coisa assim. E quando você atua em redes sociais, você precisa totalmente soltar a cintura. Você precisa ser mais impessoal, é Caroline, é Carol, opa, beleza, coisas que em outros canais de atendimento não é normal de se fazer. E para isso a gente precisa muito das características das pessoas. Que no fim do dia a gente fica treinando, a pessoa fala assim, cara, como você conversaria com o seu amigo? Faz isso, agora escreva isso, atenda o cliente dessa forma. Então é muito importante essa parte aqui. Então você vê que por mais que a gente discute tecnologia, toda hora volta para a importância das pessoas nesse processo. Beleza? Como último aqui, antes da gente ir para o intervalo, como acho que vocês já repararam, e eu sempre falei assim, cara, é muito lindo a gente falar do cenário ideal, quando eu tenho grana, quando eu estou na grande empresa. Quando eu sou menor, putz, Bruno, eu acho lindo o seu discurso, mas como eu vou fazer isso na prática, sendo que eu tenho pouca gente, eu tenho ou eu tenho que fazer todo mundo, eu tenho um analista para fazer tudo e tal. O que eu costumo dizer assim, na vida a gente estuda, né, melhora, para melhorar a capacidade da gente fazer escolhas, né? Isso em qualquer contexto da vida. E no fim do dia aqui como profissional, a gente tem que fazer boas escolhas. Então assim, pô Bruno, eu tenho pouco recurso, pouca gente, eu achei lindo que você falou de atender pra caramba com ferramenta e tal, mas como eu vou fazer isso quando eu tenho uma pessoa, quando eu tenho poucos recursos? Escolha. Então assim, aqui são os canais mais tradicionais, hoje em dia, telefone, e-mail, chat, bot e redes sociais num bloco só. É você fazer o trade-off, né? Você escolher o que impacta mais o seu business. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um pequeno e-commerce e uma loja na Santa Efigênia. Um exemplo. Vou viajar aqui. Cara, será que eu preciso fazer tudo isso? Legal, se eu tenho grana, eu vou fazer tudo. Mas eu preciso entender dentro desse meu contexto o que pode me ajudar mais. Cara, chat para e-commerce é super sensível. Porque o cara tá naquele momento de compra, ele tá ali e tal. Se pula um chat, se tem uma pessoa ali na hora para atender, isso me traz venda, é mais sensível. Então se eu tiver que focar em algum lugar, eu foco minhas energias ali.
E para um pequeno e-commerce, talvez o WhatsApp, porque tem essa questão hoje em dia, né? Adiciono lá, vou perguntando como é que está o status do meu pedido e tal. Então a gente faz esse tipo de escolha. Se a minha marca, a gente é uma marca de moda feminina, por exemplo. Cara, talvez é muito melhor eu ir para redes sociais, especificamente Instagram, e alocar energia lá, 80% do meu recurso lá, e o que der eu faço nas outras, tá? Então é muito bonito a gente ver um atendimento multicanal que a gente falou, é legal se tiver estrutura e tal, mas sempre é importante a gente como profissional entender a régua inteira e aprender a tomar decisão por onde eu começo, porque é muito comum, às vezes quando eu estou em evento principalmente, na aula menos, mas a gente expõe em eventos, o cara fala assim, pô, é legal, eu sei que você faz, né, Bruno? Vocês só fazem pro grande. Hoje o Fábio, da internet não vejo aqui, hoje ele me falou isso. Pô, mas vocês só atendem clientes top, né? Porque você vê isso aqui e fala assim, caraca, muito pelo contrário. A gente atende do grandão até o pequeno e-commerce. Por quê? Quando o cara chega, você fala assim, cara, calma, isso tudo aqui vai ser amanhã. Vamos escolher o que faz sentido para o seu negócio. Então aqui, depois se vocês tiverem dúvidas específicas de cliente de vocês, empresa de vocês, é a gente entender o que é mais sensível para o meu negócio, tanto do ponto de vista de risco, onde tem mais reclamações. Por exemplo, e-commerce, reclame aqui é super sensível. Então se eu tiver que escolher entre fazer isso aqui, telefone, que é mais custoso, e reclame aqui, ainda mais se eu não sou uma marca conhecida, onde naturalmente a jornada do cliente ele vai dar uma passada no reclame aqui, é muito mais relevante. Então é importante eu entender toda a possibilidade, mas saber fazer essa escolha de onde eu vou alocar energia ali. Tá? Então vai muito assim, se eu sou mais moda, se eu sou mais branding, se eu sou mais venda na ponta, então você vai escolhendo aqui. Se eu tenho menos pessoas, eu não consigo ter um SLA rápido, então vale a pena o e-mail, porque o e-mail, a expectativa do cliente não é ser atendida na hora num e-mail. Se eu tenho essa disponibilidade, eu tenho chat. Ah, se eu tenho um volume grande, aí eu sou uma empresa dessa, eu preciso lidar com bots e coisas nesse sentido. Então, eu quero que vocês enxerguem o mundo ideal, mas que saibam tomar decisões assim. Eu sendo pequeno, não posso travar. O que acontece muito nesse mercado é a pessoa vem, entende, vai na palestra, fala, puta que animal o mercado digital. Porra, mas na minha empresa eu não consigo fazer. É muito comum isso. Na minha empresa não dá, a gente não tem budget, a gente não tem grana. Então, viu tudo aquilo? Cara, faz. Primeiro passo, um pedacinho, o que é mais relevante. Tanto na parte de mídia, de marketing e tal, quanto na parte de atendimento. Tá? Beleza?